E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Inspire Só para Casais. Obrigado por mais uma vez você permitir que a gente esteja na tela do seu smartphone, do seu computador, da sua TV. A gente não sabe onde você está nos assistindo, mas nós queremos agradecer por essa oportunidade de mais uma vez poder estar falando um pouquinho mais sobre casamento para vocês e podendo inspirar vocês a ter um casamento ainda melhor do que vocês ainda já têm, né? É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? É muito bom, como diz meu esposo, estar aqui. De fato, a gente também espera por esse momento. E o que eu quero perguntar para você hoje é: você casou para ser feliz? Sim, nós casamos para sermos felizes. Amém, Quem nunca, né? Casamos para sermos felizes, casamos para sermos amados, cuidados, respeitados e tantas outras coisas. Mas e se nós dissermos para você que nós nunca deveríamos ter casado assim? Estranho, né? Com essa expectativa, com essa ideia de casamento. Daí você pode estar pensando, mas que doida? Como não casar para ser feliz? Como não casar para ser amado, para ser cuidado, não é mesmo? Mas qual seria a ideia então? Qual seria a ideia? Uma boa pergunta. Você saberia responder qual seria a ideia do porquê casar? Se a gente entendesse desde o início, eu acho que se a gente tivesse uma preparação, né, amor, para um casamento, eu tenho certeza que muitos escritórios, muitas salas de pastores estariam mais vazias, porque o objetivo do casamento seria o outro. E qual é então o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é nós casarmos para que o outro possa ser servido, né? Porque a ideia não é que a gente nos preencha com o outro, mas que a gente possa preencher a vida do outro através da doação da nossa vida, né? Pense um pouquinho comigo. Nós já fazíamos isso quando nós éramos namorados. Quando eu era namorado da Mary, nossa, eu me doava, né? Aquela Fazia coisa assim de até poder fazer que não gostava. Que não gostava. A gente comia coisas que não gostava só para agradar, né? Tomei sopa de galinha por muitos anos no início do casamento para não desagradar a Mary, até que depois eu tive coragem e disse para ela, ó, eu gosto mais da sopa de carne de gado. Então, mas isso tudo é por quê? Porque na verdade a gente às vezes tem medo de ferir e tudo. E por que depois que a gente casa, a gente muda de opinião? E acaba se tornando egoísta, né, amor? É bem isso. Com o passar do tempo, né, nós ficamos egoístas, egocêntricos e queremos, como crianças mimadas, que as coisas sejam só do nosso jeito, só do nosso modo, e se não for, eu emburro. E sabe por que fica difícil desenvolver uma expectativa correta do casamento? Porque nós entramos no casamento com expectativas elevadas e irreais do nosso cônjuge. Lançamos sobre o outro toda a nossa ansiedade e esperamos nele encontrar satisfação emocional, física e plena realização pessoal. A alma gêmea perfeita. E eu não quero desanimar você, mas o seu cônjuge jamais será perfeito. E é interessante nesse ponto, né, amor, que na verdade a gente cria uma expectativa tão elevada que a gente até
está pecando contra o nosso cônjuge, porque a gente está criando uma pessoa irreal dentro de nós mesmos que a gente gostaria que o nosso cônjuge fosse. E nem nós conseguiríamos chegar nesse nível que a gente está exigindo do nosso cônjuge. Isso mesmo, isso que é o mais complicado, né? Porque normalmente nós exigimos muito mais do nosso cônjuge do que nós mesmos podemos oferecer. É tipo aquela coisa, se eu não consigo fazer, então eu vou exigir isso do meu cônjuge. Isso mesmo. Então eu não preciso me esforçar para atingir, Isso mas eu mesmo. vou exigir que o meu cônjuge faça isso. E na verdade, o meu cônjuge, né, nunca vai satisfazer todos os meus desejos, né? Nunca vai chegar nesse nível elevado que eu tenho. Até aqui fala assim, né, que nós lançamos sobre o nosso cônjuge toda a nossa ansiedade, quando na verdade é um erro de fato, porque a Bíblia mesmo diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, né? Ele sim pode suprir todas as nossas expectativas, não o nosso cônjuge. Amém. Deixa eu te falar uma coisa também, que aquela doçura da esposa, né, da namorada que você tinha quando você começou o relacionamento, a doçura da minha esposa, agora minha esposa, mas quando antes nós namorávamos, era um doce de pessoa, sabe? Era uma pessoa amorosa, sabe? Ela estava sempre assim, não que hoje ela não é cheirosinha e arrumadinha, porque ela sempre é. Ela só não acorda arrumadinha, mas ela tá sempre arrumadinha e sempre cheirosinha. Mas a gente sabe que tem casamentos que não é assim, né? E por um tempo também a gente não era assim. E a gente aprendeu a se dedicar um para o outro. E também aquele homem, né? Aquele cara bonito, aquele cara amoroso, romântico, que dava flores, que escrevia poesias, né? Pois é, poesia, gente. Caramba, nunca mais escreveu poesia. Né? E olha só, a coisa com o passar do tempo vai apagando e vai aparecendo a realidade do que a pessoa é. Porque até então, muitas vezes a pessoa ela cria uma identidade que não era dela, muitas vezes para suprir as exigências que o cônjuge acaba fazendo, a gente acaba nos transformando numa pessoa irreal. É isso aí. Sendo forçado através do nosso cônjuge, não por amor de doação nossa. É verdade. Né? E ao longo dos anos daí, na verdade, a gente percebe assim que a gente acaba tendo que aprender a amar um indivíduo com o qual a gente nem casou. Desconhecido. Né? É um desconhecido. Quem Meu tu é? Deus. Sabe a sua esposa quando ela está naquela semana, aquela que ninguém chega perto? Então, é mais ou menos assim. De repente você acorda, você chega na cozinha, tá aquela figura, parece um monstro na cozinha, e você diz bom dia para ela e ela diz assim, bom dia por quê? E se você insistir, ela vai te atacar. Então, é mais ou menos assim que vai acontecendo durante o casamento, que a gente acaba, né, pelas expectativas que a gente entrou no casamento, a gente acaba percebendo que o nosso cônjuge não é aquilo que a gente esperava quando casamos. Aquilo que a gente idealizou, né? E que de repente pode estar se transformando num monstro. Não, ele está só se transformando na pessoa que ela realmente é. De fato, Sempre ela só foi, está né? se mostrando, né? Então, e agora? O que nós vamos fazer para mudar esse cenário que, ao que tudo indica, vai levar a um fim trágico, né? Então, buscar a Deus em primeiro lugar, como uma engrenagem. Eu sempre digo, se a primeira engrenagem, que é Deus em primeiro lugar, está bem ajustada, todo o resto vai se encaixando. Porque pense comigo numa engrenagem. Se o primeiro dente daquela engrenagem não estiver alinhado, ela até pode trabalhar, né, amor? Mas vai trabalhar mais forçada e ela vai chegar tempo, a romper. Ela vai desgastando, né? E vai desgastando as outras peças, né? Esse desalinhamento, ele vai afetar muitas áreas dessa máquina, né? Então, como a gente sempre fala, casamento nasceu no coração de Deus. Ele é o maior interessado em fazer com que o nosso casamento dê certo. Ele é o criador desse projeto, não é mesmo? Então ele é o mais capacitado a nos instruir da forma correta como as coisas devem funcionar da melhor maneira possível para que esse casamento dure até o fim das nossas vidas.
E se nós observarmos o projeto original de Deus na concepção de casamento, a gente facilmente entende que o casamento é um lugar de servir. É verdade. Servir o outro. E a partir do momento que nós entendemos isso, e isso se torne algo mais de doação, quando nós entendemos que isso não é uma coisa não tem que ser uma coisa forçada, mas isso vem de coração mesmo, e a gente começa a mudar a nossa mente de eu querer ser servido para eu servir, a coisa se torna tão mais leve e tão mais agradável como casamento, que você está toda hora pensando o que eu vou fazer para agradar o meu cônjuge. O que eu vou fazer hoje para que eu possa agradar a Mary, ou para que eu possa facilitar a vida dela hoje. Né? Então, a ideia é justamente essa, e isso é automático? Não, é a partir do momento em que nós mudamos a nossa mente com o intuito de a gente poder servir o outro. É uma renovação, né? E não ficar sentado na mesa esperando com que o cônjuge venha servir a gente, ou esperando na cama para que a esposa venha trocar a roupa de cama porque tirou para lavar e não colocou, então o cara tá lá esperando. Por que não fazer também isso? Isso, né? O casamento é feito disso, né? E o nosso amigo, mútuas, né? o nosso amigo pastor Josué, inclusive o tema que a gente foi no encontro de casais aquele ano, né? Foi que quem não serve para o casamento. Já pensou? Então sério, é muito sério isso, porque é a realidade. Se nós não aprendemos a servir, não aprendermos com o Senhor, se Jesus veio para a terra para servir os outros, quem somos nós para não servir o nosso próximo? E quem é o nosso próximo mais próximo? O nosso cônjuge. É isso aí. Então, é natural que nós nos preocupemos com o nosso bem-estar, né? Isso é uma coisa até, eu diria assim, de sobrevivência. É uma coisa até de natureza nossa. A natureza. Né? A natureza do homem, ela é egoísta. Não adianta, o nosso coração ele é enganoso, nosso coração é maldoso se nós não tivermos o Senhor para alimentar o nosso coração, nós realmente temos um coração mau. E então, claro que a gente vai sempre pensar, e eu então, né? O que eu vou falar de egoísmo? né? Que eu sempre fui muito egoísta. Sabe aquele filho mimado, filho único? Não sou filho único, sou filho o primogênito. Sou primogênito, mas sempre trabalhei bastante. Não vem dizer que não, que eu sempre fui. Isso não. Eu não fui mimado na casa. Fui mimado até os 4 anos. Depois vieram os irmãos, aí já tomaram conta de tudo. E... A mágoa aqui no coração. A mágoa, não é mágoa, claro que não. Mas eu sempre fui muito egoísta. Acho, talvez até pela minha natureza, né, germânica e tal. Colérica. O meu temperamento também. Hoje em dia ainda eu tenho que vigiar muito na questão assim de não me tornar egoísta em algumas situações. Ele não divide comida, gente? Não, eu divido. Se eu oferecer, a pessoa quiser, eu divido. Agora, se eu for pegar alguma coisa e antes disso eu oferecer para a pessoa disser que não, aquilo que eu peguei, a pessoa não precisa pedir porque eu peguei na minha medida. Então, vai pegar o que era a minha medida. Então, isso não é egoísmo. Mas você tá bem querido, né? Você tem repartido muito. Eu tenho pego a mais, né? Então, queridos, assim como nós, né, temos essa coisa de querer ser só nós, mas nós também fomos feitos para nos relacionar. E jamais teremos bons relacionamentos se buscarmos apenas suprir as nossas próprias necessidades. Porque aí é como se eu vivesse sozinho. É mais ou menos isso, né? Bem isso. Vou casar para quê então? Né? Se não é para dividir as coisas. Isso. E o propósito do casamento justamente é negar os seus interesses pessoais em favor do outro. Olha só, vamos lembrar de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Forte, né? Então, uma palavra bem dura mesmo,
Por isso, vamos apenas usar umas ideias principais. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é exigente, não é um sabe-tudo, é compreensivo, não se ofende com facilidade, é cortês, mostra atitude positiva em relação aos problemas e todas essas características do amor. Quem é o alvo? O alvo é o cônjuge. outro, é o cônjuge, sempre, né? Então o amor ele tem que ser paciente com o outro, ele precisa ser bondoso com o outro, ele precisa não ser exigente em relação ao outro, ele precisa ser humilde em relação ao outro, compreensivo em relação ao outro, ele não vai se ofender com facilidade, ele vai ser... ele vai buscar sempre a paz, né? Pacificador, né? Isso. Então, e esse amor descrito aqui, queridos, ele enfatiza o quê? Ele enfatiza para você emoção ou ação? Toda essa forma de amar, queridos, ela enfatiza ação e não emoção. Há sentimentos, não há sentimentos aqui, na verdade. É verdade. Há atitudes. E aí vem aquela frase que a gente sempre fala: o amor é o que o amor faz. E não o que eu quero. É e bem não o isso. que eu desejo ou o que eu falo. Porque quanto tempo que eu te amei por palavras e faltaram muitas atitudes, não é verdade? E a Mary sempre dizia assim, não, mas eu não me sinto nos nossos encontros com os pastores, aqueles, né, de pegar fogo assim, que vocês, quem nos acompanha já sabe, que por muitas vezes a Mary chamou os pastores, e glórias a Deus por isso. Mas naqueles encontros a Mary dizia assim para os pastores, ele não me ama, eu não me sinto amada. E aí eu dizia, mas como eu não amo, eu vivo dizendo para ela que ela é linda, que eu amo ela, e aí as minhas atitudes provavam ao contrário. Então não adianta a gente ter atitude, ter palavra, se não tem atitude. Nós temos que ser coerentes com as nossas palavras também. E agora, olha só, né? Aí eu fui ler novamente essa palavra de 1 Coríntios 13, porque quando nós trazemos um tema aqui para vocês, de fato nós antes precisamos estudar esse tema, precisamos de novo relembrar esse tema e tudo mais. Isso não nasce assim, né? É estudado, é pesquisado. E lá adiante no versículo 11 diz assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o que isso me leva a entender? Que, na verdade, esse amor é coisa para gente madura, para gente que sabe o que quer. Então, casamento, queridos, é para gente grande, é para gente madura. O casamento, ele nos faz evoluir, ele já tem essa verdade, né, por trás dele. Nós precisamos amadurecer, né? E precisamos entender que o mundo não gira ao redor de nós mesmos. E isso só acontece quando nós crescemos, né? E daí a gente entende por que casais de 25, quase 30, 40 anos podem dizer, e assim como nós estamos completando ano que vem 25 anos de casado, e a gente pode dizer hoje com todas as letras e de coração mesmo que nós estamos muito melhores como casal hoje do que quando nós namorávamos ou quando nós casamos. Hoje realmente não tem por que mudar essa fase, só para melhor, e a gente tem certeza que vai melhorar ainda. Então nós entendemos através dessa palavra isso, que quando a gente é menino ainda no casamento, a gente realmente vai patinando e vai querendo as coisas do nosso jeito, sendo egoísta, né? Sendo egoísta. E por isso a gente precisa amadurecer, precisa crescer, precisa evoluir. Porque se nós ficarmos sendo menino e bebê pequeno por tanto tempo no nosso casamento, nós estamos perdendo tempo. E esse casamento não vai resistir. A gente sabe que a maioria dos casais que nós temos acompanhado ao longo dos nossos anos, a gente está aí já há mais de 10 anos acompanhando casais, e a gente tem visto assim, ao longo do tempo, que muita coisa é porque não existe
um amadurecimento, está precisando de amadurecimento. E nós não estamos falando de casais com 3, 4, 5 anos de casado. Nós já acompanhamos casais de 20 anos de casado e que os dois eram ainda, não cresceram, né? Faltou amadurecimento para eles. Em algumas áreas a pessoa não consegue evoluir, né? Então, assim, só pessoa... Por quê? Porque, na verdade, só pessoas maduras reconhecem as suas falhas, exatamente. os seus erros e essa necessidade de mudança. Isso. Criança pequena não reconhece erro. Se nós formos corrigir, por exemplo, o nosso neto hoje de quase 3 anos, a gente vai corrigir ele, amanhã ele vai fazer de novo porque ele acha que foi só uma retaliação nossa e tal. Mas se ele fosse mais maduro, ele iria reconhecer que a gente está corrigindo porque alguma coisa pode ou levar ele a se machucar ou pode comprometer o caráter dele, que são duas coisas que a gente não admite, né? A gente corrige mesmo, mesmo sendo neto. E no casamento, de repente, a pessoa ela não muda. Por quê? Porque acha que é aquela criança mimada da mamãe e do papai ainda. Né? Tanto o homem como a mulher às vezes diz assim, não, mas quando eu vivia na minha casa eu podia fazer isso. Agora você está casado. Agora não é mais a sua casa, a casa dos seus pais. Agora é a casa da sua família, do seu marido, da sua esposa. Então nós precisamos compreender que agora é o servir, é estar um com o outro, é um para o outro e somar. Um casamento ele não se divide. Um bom exemplo é a questão do jogo de tênis e o jogo de frescobol, né? Para quem não conhece, o frescobol, na verdade, o que é? A gente joga na praia de vez em quando e tal. A ideia é que eu jogue a bola para minha esposa poder rebater da melhor forma possível para que eu possa rebater para ela. Quanto mais tempo a gente fica trocando a bolinha sem bater no chão, mais pontos a gente soma. Ao contrário do jogo de tênis. O jogo de tênis eu tenho que fazer com que ela não consiga pegar a bola. E casamento não é isso. O casamento ele é um jogo de frescobol. Lembre-se disso. Sempre coloque a bola de forma que a sua esposa consiga pegar fácil e consiga rebater para você fácil. Da mesma forma a esposa, para que o jogo continue, porque esse jogo não pode acabar. Não é game over casamento. É isso aí. Então, e querer mudar, nós já falamos isso aqui há poucos meses atrás, que querer mudar é uma grande prova de amor, né? Mostra o quanto de fato você está interessado em fazer algo em prol do seu casamento, né? E na prática, então, o que seria isso? Então, seja corajoso. Agora eu vou falar para você como que você vai fazer isso na prática. Comece dizendo ao seu cônjuge seu profundo desejo de lutar pelo seu casamento. E peça para ele, ou para ela, né, no caso, fazer a lista das atitudes ou palavras que têm incomodado e até mesmo as áreas que você tem sido omisso. Para isso, você precisa ter coragem. Acredite, isso fará de você uma pessoa melhor. Porque ninguém melhor que o seu cônjuge para saber as suas falhas, para saber as suas dificuldades, as suas deficiências. Os de fora até veem. Né? Os nossos amigos veem as nossas falhas, aquilo que a gente não é tão legal assim, mas ninguém fala nada, né? Não é mesmo? Porque ninguém quer perder a nossa amizade, mas o nosso cônjuge, ele fala, ele é mais sincero. E quando às vezes nós damos importância para aquilo que o nosso cônjuge pede tantas vezes para a gente, né? Poxa, você poderia melhorar nisso, você poderia... ser melhor naquela área, você me incomoda com isso. Preste atenção no que o seu cônjuge tem pedido para você. Até, se possível, anota isso, porque é importante, nós precisamos ter lembretes de algumas coisinhas tão fáceis. Então peça mesmo para o seu cônjuge fazer uma lista, olha, o que te incomoda em mim? Né? O que eu faço que não tá bom para você? O que eu faço que te irrita? Aonde eu tenho deixado de fazer coisas que eu poderia fazer para melhorar o nosso casamento? Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 27, queridos. 27, 5 e 6 fala assim, ó, melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos dados por falsos amigos. Não tem aqueles que abraçam e beijam a gente, mesmo a gente fazendo um tanto de besteira,
E a gente acha então que isso é certo, que não, esse é meu amigo, porque ele me apoia até quando eu faço coisa errada. Não. Desculpa te falar, mas não é teu amigo. O teu amigo, ele vai te repreender quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Ele vai te corrigir, porque o próprio Deus faz isso conosco. Verdade. Um Deus de amor, né? O Deus de amor nos corrige. E um amor sem verdade, queridos, ele é sentimentalista. Ele nos apoia, nos motiva, mas também nos mantém num estado de negação a respeito das nossas falhas. Ou seja, enquanto a gente não reconhece os nossos erros, a gente não evolui. Então, a partir dessa lista, você vai ter em mãos muitas informações e também como você vai poder fazer para melhorar e para buscar mudanças para que você possa provocar e gerar, não provocar, mas gerar um relacionamento mais harmonioso dentro da casa de vocês. Né? Não use essa lista para se justificar. Mostra quantas vezes que nós entramos em várias discussões, né, amor? Porque, na verdade, um queria se justificar em relação à atitude que estava tomando, e nós nunca chegávamos ao resolver a situação, porque sempre a gente ia de encontro a se justificar. Mas você está fazendo isso, aí você sempre dizia, não, mas eu estou fazendo isso porque é assim, mas também tu não faz nada. Então um fica jogando a culpa em cima do outro e na verdade ninguém chega a lugar nenhum. E a partir disso, quem faz... Lembra lá do jardim de infância, lembra lá da primeira, segunda, terceira série, quando a gente discutia com os nossos colegas, a gente dizia isso, não, mas foi você que foi culpado, não, foi você. E assim, gente, nós estamos dentro de um casamento, nós precisamos amadurecer e assumir a culpa. E reconhecer que nós temos defeitos e reconhecer que realmente nós precisamos mudar. Né? Porque... o objetivo mesmo é nós podermos, o nosso foco, como nós já falamos até agora, o nosso foco ele tem que ser voltado a melhorar o nosso casamento, a chegar em casa com gosto, a chegar em casa com prazer de ver o marido, de ver a esposa, de desejar esse momento de estarmos em casa unidos e juntos, né? É que, na verdade, enquanto a gente fica se desculpando, arrumando desculpa, a gente não evolui, a gente não consegue... atingir os objetivos, né, de fazer isso ser melhor. Então, assim, você só consegue remover a viga do seu olho quando você para de encontrar desculpas e erros. Não tem aquela palavra que diz que... Lá em Mateus, né, Mateus 7 fala... 3 ao 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Você não vai nem conseguir enxergar o cisco. E a Bíblia ela é muito dura no final dessa palavra que diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. É forte isso, né, queridos? É muito forte. É como se eu estivesse aqui assim querendo ajudar a Mary a tirar um cisco do olho dela, né? O que eu vou enxergar se eu estou com os meus olhos vendados, né? Então, uma segunda ideia que você, então, uma segunda proposta é pedir perdão ao seu cônjuge por ter agido dessa maneira até aqui, né? Confessar e pedir perdão dos seus erros liberta da escravidão das falhas do passado e nos abre os olhos para a possibilidade de comportamentos diferentes no futuro. O pedido de perdão faz toda a diferença. Muda por completo um relacionamento. Ore para Deus para que Ele te ajude nessa missão, porque realmente não é uma missão fácil, não é uma coisa que eu vou fazer de um dia para o outro, mas é uma questão que nós temos que orar e pedir para que Deus nos dê sabedoria para que nós tenhamos a decisão de fazer isso. Porque não espere que você vai sentir isso por emoção. Não. É uma questão de decisão. É isso aí. E se você não souber orar, a gente indica para que você leia o Salmo 51, do 1 ao 12. As palavras do rei Davi podem ajudá-lo a se expressar melhor com o Senhor. É isso aí. E eu nem consigo imaginar, a partir de toda essa mudança, de toda essa busca sua,
Eu nem consigo imaginar um cônjuge que não esteja disposto a perdoar o outro depois de ouvir uma confissão sincera. Vai se sentir constrangido perante isso, né? A confissão... Claro que essa confissão e esse pedido de perdão tem que ser seguido de atitudes. Sempre. Não adianta você vir chorando ou arrependido de tudo e o teu comportamento continua o mesmo. Nós precisamos provar remorso, o né? nosso arrependimento através das atitudes, das mudanças de atitudes, né? Então, a confissão seguida de um pedido de perdão genuíno cria um ambiente propício para mudanças positivas. Você já pensou que coisa linda? Você não pode apagar os erros do passado. Isso não existe. Mas você pode concordar que pedir perdão com sinceridade, você estará dando os primeiros passos para fazer a coisa certa. Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A confissão e o pedido de perdão é tão importante num casamento que ele vai manter uma saúde, ele é muito responsável por manter uma saúde mental, né, conjugal e emocional. Sim. No relacionamento, né? Porque a partir disso porque é uma questão de se humilhar, não aquela coisa de eu vou te humilhar, não, eu vou me humilhar. Isso. E pedir perdão, reconhecer o meu erro, e isso cria uma intimidade tão grande entre o casal, porque gera confiança, respeito, honra, e isso tudo somado, é lógico que o casamento ele só vai evoluir, vai crescer, nós vamos amadurecer juntos, né? Então é isso aí, nós temos que nos concentrar em confessar os nossos erros e pedir perdão. E nos melhorar, né? E nos melhorar a cada dia. É que assim, queridos, você precisa pensar assim, não tem uma frase aí que a gente sempre vê, que gentileza gera gentileza? Então, amados, amor gera amor, respeito gera respeito, confiança gera confiança. É cíclico. É cíclico. É recíproco. É recíproco. Então, assim, hoje, por que hoje a gente pode dizer assim que a gente está muito melhor, que o nosso casamento é muito mais leve, muito mais harmonioso? Porque a gente tem aprendido a fazer isso. Perfeitos? Nunca. Não espere perfeição. Não há perfeição, porque somos ela dois até parece, imperfeitos. mas não é. Vocês não conhecem o que ela é aqui debaixo das paredes aqui e tal. Ai, Jesus. Ela até parece perfeita. Ela é toda perfeitinha. Não, mentira, não existe isso, né? Só na música. Ai, a confissão o fará sentir-se melhor consigo, com o seu cônjuge, né? E ele começará a vê-lo com mais respeito, com mais dignidade, pois você foi forte e humilde o suficiente para expor os seus erros e falhas. E isso é lindo, né? Isso, e eu quero te incentivar a fazer isso. Então, não importa, queridos, como você viveu até aqui, mas sim a partir daqui. Então, que você possa porque usufruir. o importante não é o início, mas é o final. É o final de todas as coisas. E que você possa usufruir, então, de todo esse ensinamento, de tudo que você possa ter aprendido hoje, dessas dicas. Então, não espere pelo outro para fazer a sua parte. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, através de você. E que a partir de você haja um renovo no seu casamento. Amém. Não é mesmo? Na sua família, faça do seu lar um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de delícias. Nossa, nós fomos numa família, semana passada, né? A gente foi numa família que eles têm um dia para cada atividade da família, né? Um dia eles têm 2 filhas, então um dia é para uma menina, outro dia é para outra menina, outro dia é para o casal, outro dia é para a família toda, e eles tiram um tempo para ou jogar ou brincar. Foi tão maravilhoso isso, e a gente precisou fazer umas cenas da família em si, e a gente viu assim que nada foi produzido. Não precisou se produzir ou fazer um fake
da atividade da família, não, aquilo era a realidade da real. família. Né? Isso é muito tão legal, lindo, né? e é importante que as famílias elas se concentrem nisso, tirar esse tempo. É difícil com a correria? Nossa, claro que é, mas a gente consegue Mas é possível. dar valor para É isso. possível. São questão de prioridade, amados. Então, só relembrando um pouquinho, casamento é lugar de Servir. servir. Quem não serve? Não serve para o casamento. Então, ó, prestem atenção, que a gente já está dando as dicas finais aqui e vamos relembrar isso, vamos praticar isso. Olha a listinha, lembra da listinha de coisas que nos incomodam um ao outro? Essa lista que essa não lista pode não seja... para você atacar um ou outro, queridos. Não pode ser munição. Não é munição. Tá? Essa lista é apenas para que a gente possa se melhorar dentro do casamento. Isso. Eu até sugiro assim, faça a listinha do que você quer que o seu cônjuge melhore, mas também faça uma lista linda das coisas, das qualidades, das coisas boas que ele já faz para você. Se você não lembra das qualidades, queridos, então comece lá, lembrando lá do namoro, as coisas boas. O que chamou a atenção de você, do seu cônjuge? Porque a gente tem muito para achar, nem que você tenha que cavucar agora, mas se você colocar isso em prática, isso vai começar a ser uma realidade na sua vida, vai começar a ser uma rotina na sua vida, né? Em relação às expectativas, né? Pensa aí quais foram as expectativas que você criou e que você viu agora que você exagerou. E isso é importante. Claro. Nós também casamos com expectativas erradas, a gente já falou em outros vídeos também, que na verdade a Mary casou pensando que ia ficar rica comigo. Né? Uhum. E eu casei com o príncipe encantado e sobrou só o príncipe. O cavalinho. Você está na minha presença, me respeita aqui, ó, na frente de todo mundo aqui. E aí eu casei pensando que ia ter sexo de graça todos os dias, né? Agora é minha vez de falar. Que eu ia ter sexo de graça todos os dias. Custa caro. Né? E olha, eu tô ainda pagando. Tá caro isso, sabe? Tá caro. E nem é mais gente, todos os dias, mas então, tá assim, bom. Ó, do jeito que tá. Olha. Mas então, e também assim, né, queridos, eu disse que eu fiquei com o cavalinho, mas na verdade eu transformei ele num príncipe, né? Ah, tá. Foi Jesus que transformou. Amém. Porque tinha que ser maior para poder me transformar. Né? Então, amados, nós queremos agradecer por mais esse tempo de estarmos aqui com vocês novamente. Obrigado pela paciência de poder estar nos acompanhando. Se você gostou, curte, compartilha, dá um like gostoso ali para nós, mais um pontinho para a gente. Se não gostou, não dá dislike, não fala nada para ninguém, compartilha mesmo assim, deixa a outra pessoa assistir, porque vai que para ela goste, né? Então é importante para nós isso também. Mas o mais importante é poder estar falando para vocês um pouquinho mais do que Deus fez e tem feito ainda no nosso casamento. Se você quiser dar alguma sugestão de tema, nós também aceitamos. Pode mandar aí as sugestões que vocês têm de tema, que a gente vai estar orando, vai estar pedindo para o Senhor para nos orientar de como trabalhar o tema e poder estar trazendo isso para vocês também. Se quiser entrar em contato, no final do vídeo tem os nossos contatos de WhatsApp, tem o Instagram da Mary, que é o @Mari Vailate, Mari com Y, e nos acompanhe ali também, porque eu tenho postado alguma coisa no meu Insta, mas é mais o Insta da Mary que é mais compartilhado. É mais direcionado para isso, né? E não esqueçamos então que casamento não vem pronto. Casamento se constrói. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Tenha um final de semana maravilhoso com o seu cônjuge. Amém. Aproveita no final desse vídeo, conversem sobre o que vocês ouviram, orem e estejam sempre firmados no Senhor. Amém, amados? Nos deem um feedback do quanto esse tema tem ajudado, tem contribuído com vocês, né? Deem testemunhos também para que a gente possa também entender como que o tema está sendo desenvolvido e se está sendo útil, né? Se está sendo colaborando com o relacionamento de vocês também. É isso aí. Um abraço, queridos. Deus abençoe você e sua casa. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz.
Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor.